Voltamos a falar sobre APIs robustas e nesse conceito nós estamos finalizando aí a parte de infraestrutura. Nós já configuramos o nosso contexto, padrão Unity of Work, nós configuramos as nossas entidades, fazendo a configuração da entidade objeto relacional das nossas tabelas com as nossas entidades de domínio, e agora vamos partir para o repositório. Então, vamos à aula. Bom, lá na parte de repositories, nós vamos implementar alguns métodos que vai facilitar a nossa persistência. Então, vamos lá. Nós havíamos criado aqui na parte da domain, nós criamos aqui as interfaces e uma delas foi a base repository com alguns métodos, tá? Create, o get all, get by id, remove e update. Nós não vamos usar muito mais do que isso. Então, deixa eu fechar isso aqui e vamos criar primeiro o nosso base repository. Bom, para esse base repository, nós tipamos o nosso iBase repository. Então, se a gente for vir aqui e colocar iBase repository, você vai ver que ele vai pedir uma coisa, um tipo genérico. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pedir esse tipo genérico aqui, que é o nosso TENT, e colocar aqui também. Perfeito? E nós temos que falar o seguinte, olha, o TENT, ele tem que ser uma classe. Perfeito. Com isso, ele sendo uma classe, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Uma delas é o seguinte: primeiro, criar um construtor. Ele vai ser protected. Construtor com o nosso modificador de acesso protected, ele tem que ter uma unity of work. Eu quero uma unity of work para justamente poder passar essa unity of work para todas as classes que vão herdar de base repository, mas também eu vou fazer a persistência com ela. Lembra que o nosso contexto está dentro do nosso padrão de unity of work. Então, nós vamos fazer isso aqui e criar uma propriedade. Deixar mais elegante, mais bonito. Uma propriedade chamada unity of work, e ela vai ser read-only da mesma forma, porque não tem set, só o get. E com isso, nós vamos fazer outra coisa. Lembrando lá que no base repository, ele herda de iDisposable. Então, nós temos que vir aqui, eu gosto de fazer dessa forma, tá? Implementando o disposable package. E isso justamente, esse disposable ele serve para poder orientar o nosso GC, o Garbage Collector, para ele remover os nossos objetos da memória. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que chamar o nosso contexto e vamos fazer assim, vamos atachar a nossa entidade. E vamos dizer que o estado desse atachamento, vamos dizer assim, desse bind, eu quero que esse status ele seja add. Eu estou adicionando a nossa entidade. Então, o próprio Entity Framework ele vai saber que ele tem que fazer um insert com essa entidade que ele está atachando aqui, ele está configurando. E depois eu quero fazer o seguinte: eu quero que eu traga um objeto, vou colocar aqui var objeto await, vou chamar o meu unity of work .context, e aqui eu vou que a gente chama de, não existe esse verbo em português, mas de setar o TENT, que é o tipo da entidade que eu estou trabalhando nesse momento no unity of work. Vou colocar .add async e passo a nossa entidade. Perfeito, né? Mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos chamar quem? O save change. Então vamos de novo await. E aí eu já chamo unity of work save change assim. E por fim, o que eu vou fazer? Eu preciso retornar a entidade como está no contrato da interface. Então eu coloco aí obj.entity.
Perfeito. E aí, com isso, vai ser mais ou menos isso para a maioria dos nossos métodos. Então, vamos copiar essa parte de cima. Eu não preciso atachar, né, no get all. O que eu vou fazer? Ele também não vai precisar chamar o save change. E aí, o que eu faço aqui? Eu coloco esse context ponto as no tracking. Essa é a grande sacada do Entity Framework. Por quê? O Entity Framework, ele... eu tô errando o nome do... as... no tracking. As no tracking. Desculpa. Eu esqueci de colocar o meu set para dizer de qual objeto eu estou fazendo. Entity, beleza. As no tracking. Ponto. E aí eu vou colocar o que? Um to list assim. E aí eu já retorno o nosso objeto. Eu vou criar aqui. Não, vou deixar do jeito que está essa nomenclatura de obj mesmo. Então aqui já está retornando uma lista. Tá? O getById, ele tem uma TK. Então, como é que funciona esse carinha com uma TK? Eu posso até trazer daqui, né? Mas a TK vai ser um pouquinho diferente. Depois desse set, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar, ao invés de o as no tracking, que a gente vai trazer aqui. Opa! A gente vai trazer o find, tá? Find assim. E aí você passa o ID, que nada mais é que o ID da nossa a nossa APK do nosso banco de dados. O remove, ele vai funcionar de uma maneira bem simples. Tá? Se a gente for ver aqui, ele não vai precisar atachar. Então, o que eu vou fazer? Unit of work, tá? Ponto context, ponto set. Eu vou falar qual é a entidade que eu quero, né? Qual o tipo da entidade. E eu coloco aqui, ponto remove. Apenas isso. E por fim, eu vou fazer o quê? Unit of work. Desculpa. Esqueci de passar a entidade aqui. Eu vou chamar o nosso Unit of work. Ponto. Save change async. Não posso esquecer do await. Eu fiz algo errado aqui. E eu, no excluir, eu coloquei para ele retornar um teste de entidade. Mas na real, eu preciso que ele retorne um int. Então, vou fazer um return aqui. Ele vai retornar o nosso inteiro. E por fim, nós vamos fazer agora o update. Deixa eu copiar o create. E aí o update, ele vai retornar a mesma coisa. Só que no update, ao invés de ser edge, o status, eu só falo que ele é um modify. E aí o Entity Framework, ele vai entender que eu quero fazer um update. E aqui, ao invés de add async, eu vou fazer o meu update. E não vou colocar o await. Eu não vou devolver, porque o update realmente não tem necessidade. Então, deixa eu tirar esse carinha daqui. Nós fizemos aqui a configuração que a gente precisava e agora só precisa de mais um retoquezinho. Deixa eu excluir esses comentários aqui. Esse destrutor eu vou deixar aqui comentado. Só que eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou chamar Unit of Work .context. Vou deixar um else operator para ver se ele não está nulo. E eu vou chamar Dispose. Isso porque toda a camada superior, quando chegar na camada superior e começar a destruir os objetos, a camada superior vai chamar a inferior, que chama a inferior, que chama a inferior, até destruir todos. Então, é isso que eu queria apresentar, a implementação da parte do Base Repository, e te espero na próxima aula.